E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem especial. Nosso destino é uma cidade lá no interior de São Paulo, no ano de 1981. Uma cidade que na época era cheia de prosperidade, muita paixão e um sonho gigantesco. A pergunta que vai guiar a gente hoje é essa: qual era o grande sonho de Espírito Santo do Pinhal? A resposta, olha, envolve economia, comunidade e, principalmente, muito, mas muito futebol. Vamos mergulhar nessa história juntos. Bom, para entender o sonho, primeiro a gente precisa conhecer o lugar, né? Então vamos fazer um retrato de como era Pinhal naquele ano. Em 1981, a cidade, que fica a 193 quilômetros da capital, São Paulo, já comemorava mais de um século de história. Ou seja, já era um município bem consolidado, com uma identidade muito forte. E essa era a população total. Agora, o interessante aqui é a distribuição. 35 mil pessoas moravam na área urbana, o que já era um sinal de modernização, enquanto 10 mil ainda mantinham as raízes lá na zona rural, que era o coração da economia local. E Pinhal não era só uma cidade com história, não. Era uma cidade em plena expansão, com uma infraestrutura de dar inveja em muitas outras. Gente, dá uma olhada nesses números. 4 hospitais, 3 faculdades, dezenas de escolas. Pinhal era considerado um centro universitário regional. Tinha jornal próprio, rádio própria. Era uma cidade que, de fato, se bastava. Um verdadeiro polo de desenvolvimento. E o motor por trás disso tudo? Era uma economia muito diversificada. Pinhal era o maior produtor de café da região, mas não parava por aí não. A indústria ia a todo vapor, com setor de alimentos, de máquinas, de calçados. Essa força toda permitia que a cidade sonhasse alto. Mas nem só de desenvolvimento e economia vivia a cidade. Tinha uma coisa que pulsava mais forte no coração dos pinhalenses: a paixão pelo futebol. A cidade simplesmente respirava futebol. Eram 8 clubes em atividade, mas um deles carregava as esperanças e os sonhos de todo mundo: o Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos. E a ascensão do time foi assim, meteórica. Pensa só, em 76 foi convidado para virar profissional. No ano seguinte já foi campeão. Em 1978 foi o ano em que o Ginásio Pinhalense chegou a um passo da glória. Vamos entender agora essa jornada, uma história que tem glória, drama e, olha, muita, mas muita luta mesmo. Imagina a cena. Final do campeonato de 78. O time da casa, o ginásio, está ganhando o jogo decisivo contra a Inter de Limeira por 2-0. O acesso parecia garantido, a festa já estava pronta. E então, no intervalo, a paixão transbordou. A torcida, na euforia, quebrou o alambrado. A partida foi suspensa. E com ela, o sonho foi adiado do jeito mais doloroso que se pode imaginar. Foi um momento que marcou a cidade para sempre. Isso nos leva para uma realidade bem dura. Esse depoimento de um diretor do clube é de uma honestidade brutal. A paixão na arquibancada não pagava as contas. A sobrevivência do time era um esforço heróico, um sacrifício de muita gente na cidade. Já do lado dos jogadores, como o Luizinho, que era uma das estrelas do time, o sonho era individual e, ao mesmo tempo, universal. Era busca por uma carreira, por voos mais altos. O time era uma vitrine para talentos que queriam chegar nos grandes clubes, sabe? E aí está o grande contraste. Enquanto o jogador sonhava em subir de divisão, a diretoria lutava só para se manter. Manter o time na segunda divisão já exigia um esforço financeiro e comunitário gigantesco. A questão era: como sustentar esse sonho? A resposta para Pinhal estava no futuro. Estava num projeto super ambicioso que prometia mudar o jogo completamente. A construção de um estádio novinho. O plano era bem claro e grandioso. Primeiro, levantar a nova arena. O segundo passo, que era fundamental, era abrigar o time e seus 1.500 sócios lá dentro. Isso ia fortalecer a comunidade e, claro, ajudar a gerar a receita que o time tanto precisava. E o passo final, com essa base sólida, pavimentar o caminho para a tão sonhada nova era do futebol local. E esse número aqui ilustra perfeitamente o tamanho do sonho. A capacidade do novo estádio seria de 30 mil pessoas. Pensa bem, para uma cidade com 45 mil habitantes, isso era uma declaração de ambição assim monumental. Essa frase de uma autoridade da época resume o sentimento coletivo. Existia uma crença genuína de que o novo estádio seria um divisor de águas, o novo alento que o futebol de Pinhal precisava para finalmente chegar onde merecia. E assim, em 1981, Espírito Santo do Pinhal sonhava com um futuro de glórias no esporte, impulsionado por um estádio gigantesco. Mas a pergunta que fica no ar é:
Essa nova era realmente chegou? O que aconteceu com o grande sonho de Pinhal? Bom, a história que vem depois de 1981 é que guarda as respostas.